Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós iremos estar falando um pouco sobre a quarta lição que nós estamos estudando sobre o tabernáculo. E a quarta lição nós vamos estar falando sobre o altar do holocausto. Está baseado em Êxodo 27, versículo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo de número 7. Nossa lição ela vai estar baseada no livro de Êxodo, capítulo 27. E a nosso texto áureo vai nos dizer assim: cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. A verdade prática vai nos dizer assim: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então, nós vamos estar falando sobre o holocausto e a leitura bíblica em classe, como eu já falei, está baseado aí no livro de Êxodo. E os objetivos da nossa lição, primeiro, é conceituar o altar do holocausto. Nós vamos conceituar isso. Segundo, vamos aplicar as 4 pontas do altar e o sentido da redenção. E terceiro, pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. É uma imagem do Calvário. Vamos começar pelo altar do holocausto aqui, que a palavra altar literalmente significa levantado, ou alto, ou subindo, visto que era uma revelação acima da terra. O Antigo Testamento mostra que muitos dos patriarcas ergueram altares para sacrifício ao Senhor. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 8 e o versículo de número 20. Também no capítulo 12, versículo de número 7, capítulo 26, versículo 25, capítulo 35 e versículo de número 1 do livro de Gênesis. Nós encontramos referência de homens de Deus como Abraão e outros levantando altar para sacrificar ao Deus a qual ele servia, que seria também o nosso Deus. Então, ele levantava esse altar e nesse altar ele oferecia sacrifício. E esse altar que nós iremos estar estudando na nossa lição, é importante lembrar que o altar ele ficaria logo após a porta, isso é, depois que a pessoa ela se chegaria ou que ela passasse pela porta, o primeiro objeto que ela iria encontrar depois da porta seria o altar do holocausto. Depois que a pessoa entrava no santuário, o primeiro objeto que ele iria encontrar no pátio, que tinha 2 objetos, seria o altar. E esse altar ele serviria para sacrificar, para o povo levar as suas ofertas e sacrificar ao Senhor. O material que fora feito esse altar. Muitos altares eram feitos de rocha natural. Muitos altares eram feitos de rocha natural. Muitos altares naquela época. Ou eram montes de terra ou rochas escavadas. Isso nós podemos ver no livro de Êxodo, no capítulo número 20 e o versículo de número 24. Por exemplo, o altar a qual Abraão fizera, ele era feito de pedras. Ele erguia pedras, fazia em um formato de altar ao Senhor e sacrificava. Outros faziam de terra, era literalmente terra, ou a pedra calcária, era usada para fazer o altar. Muitos faziam assim. Então, no entanto, este altar do tabernáculo era feito de madeira de acácia, que você vai encontrar madeira de acácia, que é o mesmo que cetim, madeira de cetim. E era coberto de bronze, que no caso o bronze é o cobre, era coberto de cobre. E segundo algumas versões da Bíblia, porque você vai encontrar a versão que vai dizer era bronze, outra vai encontrar que era cobre, mas é a mesma coisa. E daí porque ele é chamado de altar de bronze. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada chamando ele de altar de bronze, como você vai encontrar em Êxodo
capítulo 37, 38 e versículo 30, 39, versículo 39. No tabernáculo, o bronze se destaca particularmente nos elementos do pátio externo, né? Externo. Esse bronze, sem dúvida, foi obtido através das ofertas trazidas diante do Senhor para edificar o tabernáculo, né? Nós estudamos na primeira lição, né, que Deus pediu para fazer esse tabernáculo, essa tenda, e ele pediu materiais. Entre esse material, ele pediu cobre ou o bronze, né? Então, fora feita com esse material que fora feito para o tabernáculo. Agora, vamos ver as medidas desse tabernáculo que nós iremos estar aprendendo em nossa lição, né? As medidas. O altar de bronze era a maior peça do tabernáculo. O relato bíblico diz que ela tinha 5 côvados de comprimento, né? E 5 côvados de largura. Aproximadamente o que? Ele era de 5 côvados de comprimento por 5 de largura. Então ele era uma extensão quadrada, como nós podemos ver. Então 5 côvados, se a medida do côvado era do dedão até o cotovelo, e alguns estudiosos arredondam isso, uns é 45 centímetros, outros 50. Então nós podemos dizer que era aproximadamente 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, né? E 3 côvados de altura, isso é, 3 côvados de altura iria dar aproximadamente 1,5 metro, né? Seu formato era quadrado, né? Como nós podemos ver pela medida, que era 5 de comprimento, 5 de largura, então ele era uma caixa quadrada. Isso nós vemos lá em Êxodo 27, versículo 1, que fala que era uma caixa quadrada, né? Contava com uma armação gradeada de metal, isso é, havia grade, ele era uma caixa quadrada, dentro dele havia uma grade, tipo uma grelha, né? Tipo uma grelha dentro dele, de metal. Isso nós podemos ver a referência lá em Êxodo, capítulo 27, versículo 4 e 5, né? E podemos ver que o altar de bronze era provavelmente colocado sobre um monte de terra. Isso é, fazia um monte de terra ou de pedra, né? E o fogo era ateado em cima. Os chifres que havia em cada canto do altar tinham um significado especial. Era odornos ou adornos funcionais, pois era ali que os animais sacrificados ficavam amarrados. Isso podemos ver no Salmo 118 e o versículo 27, né? Então, vemos aqui a medida desse altar. Ele era uma caixa quadrada, né? 2,5 metros, o seu tamanho, comprimento, largura, a altura é 1,5 metro. Ele era colocado em cima de um monte, isso é, fazia um monte de terra, colocava ele em cima. Quando não era de terra, poderia ser de pedra, fazia um monte de pedra e colocava ele em cima. Ele não era colocado fixo no chão mesmo, né? Ele ficava num lugar mais elevado, no alto, né? E era uma caixa quadrada. E os quatro bicos, as 4 extremidades que havia entre esse altar, ele servia para amarrar, colocar os animais que iria ser sacrificado. Os utensílios usados junto ao altar do holocausto também foram fabricados utensílios que o auxiliavam o sacerdote no sacrifício e na sua manutenção deste móvel, e todos eram igualmente feitos de cobre, né? Como nós vejamos, primeiro, tinha recipiente para recolher as cinzas, usada para retirar as cinzas do holocausto e limpar o altar. Isso nós vemos em Levítico capítulo 6, versículo 10 e 11. Né? Tinha um recipiente, quando a carne era queimada e eles consumiam, o resto ele tinha que queimar, virar cinza, né? Juntamente com a lenha. E essa cinza embaixo tinha um recipiente que tirava essa cinza, porque teria que jogar, né, essa cinza. Então, além desse recipiente, tinha a pá para apanhar, né, que eram usadas para apanhar as cinzas e limpar o fogo. Também tinha uma bacia, né, que era usada também. Essa bacia ou tigela era usada para derramar ou expingir o sangue no altar, como nós vemos em Êxodo 24 e 6.
né? Tinha essa bacia onde o sacerdote expegia sangue no altar, o sangue do animal qual estava sendo sacrificado. E também tinha garfos. Esses garfos eram usados para distribuir os sacrifícios sobre o altar. O sacrifício deveria estar em ordem para ser perfeitamente consumido, né? Isso nós podemos ver que tinha esses garfos para os sacerdotes comer. Isso nós vemos na referência lá em 1 Samuel 2:13, da onde os filhos de Eli, eles estavam fazendo isso de uma forma errada. Mas essa referência é para mostrar que havia esse garfo, é citado esse garfo que havia para eles comer o sacrifício do altar. Apesar que lá eles estavam usando de forma inadequada. E havia braceiros, que seria para o povo carregar esse altar. Era 2 na frente e 2 atrás que o povo levava este altar. Então, é interessante lembrar que o animal que deveria ser sacrificado nesse altar deveria ser um animal macho, né? Esse animal, ele deveria ser de 1 ano, ter 1 ano de idade, e ele deveria ser sem defeito, porque esse cordeiro, ele representaria, ou era uma tipologia de Cristo, né? Como nós vamos ver que esse altar representa a obra do Calvário de Cristo. Então, esse cordeiro representava Cristo, que iria ser morto. O sangue seria aspergido no altar. E aquele sacrifício purificaria o ofertante. O ofertante que levaria esse altar, esse sacrifício, né, que era um animal de 1 ano, deveria ser macho, porque era uma tipologia de Cristo, que iria ser um homem que iria vir, né? Então, esse sangue, ele era derramado sobre o altar, aspergido na pessoa também, que simbolizava como uma forma de purificação, que o seu pecado estava sendo perdoado. E foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi a nossa oferta, ele foi o cordeiro, né? Como está escrito lá em Isaías capítulo 53, que ele, como uma ovelha, ele foi ao matadouro e não falou nada. Então essa ovelha que foi Cristo, que foi sacrificado por nós, né? E o sangue dele nos purifica de todo pecado, purifica o ser humano de todo pecado. Então esse altar, ele simboliza a obra vicária de Cristo. Também podemos trazer que esse altar também era uma forma de adoração do povo de Deus, ou povo hebreu, né, adorar a Deus. Eles adoravam a Deus por intermédio dessa oferta, né? Então, no século que nós vivemos, no Novo Testamento, melhor assim dizendo, o apóstolo Paulo fala que esse sacrifício é diferente, mas ele não deixa de ser um sacrifício, como em Romanos 12. Ele diz que: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício, o vosso culto, melhor dizendo, como sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nós, nos dias de hoje, nós também nós vamos oferecer o nosso culto como uma forma de holocausto, de ir até a Deus, oferecer um culto. Agora, esse culto não pode ser qualquer tipo de culto. O apóstolo Paulo fala, tem que ser um culto vivo, agradável a Deus, e tem que ser santo, né? Então, é um culto que tem elementos essenciais para Deus receber. Deus não recebe todo tipo de culto, né? Então, como logo no último livro do Novo Testamento, né, da onde nós vemos o relato da onde houve um relaxamento, uma relaxada mente lá dos ministros, dos sacerdotes, do povo de Israel, da onde eles estavam oferecendo um culto que Deus não estava recebendo. Esse animal, que deveria ser um animal sem defeito, um animal puro, né, não podia ter nada nele. Então, nós vemos que Deus repreende o povo, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, da onde ele diz que o povo dele estava oferecendo um sacrifício a ele que era inapropriado, estava levando animais cegos, animais mancos, com defeito, né? E ele repreende os sacerdotes, repreende o povo de Israel, dizendo: olha, eu não estou aceitando. Isso é sinal que Deus não recebe qualquer tipo de culto, né? Deus não recebe qualquer tipo de culto. Então, nós iremos ver isso aí. O altar simbolizava a cruz de Cristo, como já falamos aqui. Os altares do antigo eram
costumeiramente feito de pedras e cobertos de madeira, para que a vítima sobre ela sacrificada pudesse ser depois queimada sobre a lenha no monte. Isso nós podemos ver no livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 17. Cristo foi crucificado sobre o madeiro, conforme nós podemos ver em Atos, capítulo 5, versículo de número 30. E capítulo 10, versículo 39, que fala que Cristo foi sacrificado sobre um madeiro, né? O lugar de sacrifício. O altar de bronze era o altar dos sacrifícios. Nele todos os sacrifícios eram realizados, conforme nós podemos ver Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 5. Se você ler, você vai ver todos os sacrifícios eram realizados nesse altar. Este altar prefigurava a cruz, visto que foi o lugar onde Cristo foi crucificado, conforme João 19, 17 e Filipenses 2 e 8. O lugar do juízo e de justiça de Deus. Era sobre o altar que o pecador encontrava o julgamento. O transgressor trazia para ele o animal que deveria ser morto pelo pecado do ofertante. Nós podemos ver isso em Levítico 1 e 4. E é interessante lembrar que não há nenhuma menção de mulher que levava sacrifício ou que oferecia sacrifício no altar. Sempre era obra e quem iria oferecer sacrifício era o homem. O homem é que levava o animal para ser morto, ele representava a sua família, né? Então, nós não vemos nenhum registro de mulher que fazendo tal ato, né? Levando um animal e sacrificando lá no altar. Não, nós só vemos os homens fazendo isso. Foi na cruz onde Cristo foi morto pelos nossos pecados. Isso nós vemos lá, como eu já citei aqui, Isaías, ele foi morto pelas nossas transgressões. Isaías 53 e 4. Romanos 5, 6 e outras referências. O lugar de submissão. O altar do holocausto também era o altar de submissão, né? Pois nele o pecador era submetido pela oferta. Porque diz assim em Levítico 1 e 4. E porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para que a sua expiação, né? Para a sua expiação. Isso nós vemos em Levítico 1 e 4. Foi na cruz onde Cristo levou os nossos pecados, conforme nós vemos Paulo falando em Gálatas 3 e 13, né? E 1 Pedro 2 e 24. Né? Agora, podemos ver aqui o sacrifício do holocausto prefigura o sacrifício de Cristo. Nós podemos ver isso aqui. Temos aqui uma figura que no esboço da lição, que ela vai falar sobre isso aqui, sobre isso aí, né? Que diz assim: os sacrifícios realizados no sistema levítico do Antigo Testamento prefiguravam o sacrifício de Cristo, que era a expressão prefigurar, significa representar o que está por vir. Então essa palavra prefigurar significa representar o que está por vir. Então aquele sacrifício, aquele ritual, aquela cerimônia que era feita ali, ela prefigurava, isso é, ela estava representando o que iria vir depois, né? Então vamos ver algumas similaridades do holocausto que apontava para Cristo. Primeiro, o animal tinha que ser macho, conforme nós vemos em Levítico 1 e 3, né? Isso é, Cristo se fez homem, né? Aquele animal estava representando Cristo que se fez homem. Nós podemos ver João 9 e 11. Cristo se fez homem. O animal tinha que ser sem defeito, conforme vemos em Levítico 1 e 3 e 10 também. Então, Cristo não teve pecado algum. A Bíblia diz que Cristo em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele era santo, ele não pecou de maneira nenhuma. Isso nós podemos ver em João 8,46 e em Hebreus 4,15 e outros versículos demais. O adorador deveria colocar as mãos sobre o animal a ser sacrificado, gesto que simbolizava a transferência de algo para o sacrifício. No caso do pecador, isso é, ele colocava a mão sobre o animal. Ao colocar a mão sobre o animal,
ali estava prefigurando que o pecado dele estava sendo transmitido para aquele animal. E ele agora estava sendo purificado. Não havia mais pecado nele. Então, o povo, ou o homem hebreu que ele ia lá no holocausto, ele levava um animal, né, um animal macho, sem defeito, de 1 ano, colocava a mão em cima dele, e quando ele colocava a mão em cima dele, estava representando que o pecado dele estava transferindo para aquele animal. E logo em seguida o animal era morto. Então, quando ele colocava a mão no animal, o seu pecado era transmitido para ele. O sofrimento e a morte de Cristo foram vicários por todos os homens, pois ele tomou o lugar dos pecadores e que a culpa deles lhe foi imputada, né? E a punição que mereciam foi transferida para ele. Isso é, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele morreu por nosso lugar, e a culpa que nós tínhamos foi transferida para ele quando ele morreu na cruz do Calvário, né? Então foi imputado para ele. Isso nós vamos ver em Mateus 20, versículo 28, e vários outros trechos, Romanos 5, versículo 6 a 8, e 2 Coríntios 5 e 14, e vários textos vai falar sobre isso. O pecador degolava o animal que morreria em seu lugar. Isso nós vemos em Levítico 1 e 5 e o versículo 11 também. Cristo foi morto pelos nossos pecados, conforme Paulo escrevendo ao Romanos 4 e 25, e também em 1 Coríntios 15 e versículo 3, em Gálatas 1 e versículo número 4. Cristo foi morto pelos nossos pecados. E ele diz ainda mais, que Cristo, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo ele fala em Romanos, né? O holocausto contemplava o rico e o pobre, né? Contemplava o rico e o pobre. Tanto o rico como o pobre, ele tinha condição, Deus deu condição para ele sacrificar-se, né? O rico, quem tinha mais condição, levava um cordeiro ou um cabrito. E mais avante, em Levítico capítulo 1, versículo 3, né? Ele diz isso. No capítulo 11, no capítulo 1, versículo 10 e o versículo 14, ele diz que a classe mais pobre, ele pede para que levasse uma ave, né? Que seria o quê? Seria um pombinho ou seria uma ave. Tem que ser uma ave levada para ali. E ele diz o tipo de ave que deveria ser levada. Então, tanto o rico como o pobre contemplava o sacrifício. Então, o sacrifício de Cristo proporciona salvação a todos os homens, indistintamente, né? Indistintamente. João 3 e versículo 16, o texto alto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Tito 2 e 11, 1 João 2 e 2, Apocalipse 5 e versículo 9. E Paulo ainda fala no livro de Romanos que Deus ele não faz distinção de pessoas. Então, Cristo ele morreu tanto por ricos como por pobres. Todos estão incluídos dentro da graça de Deus, né? Dentro do favor de Deus. Então, Cristo ele morreu por todos, por todos. Não tem distinção de pessoas, tanto hebreu como não hebreu. Cristo ele morreu por todos, né? Então, Paulo ele deixa bem claro ao escrever o livro de Romanos. Então, nós vemos que Deus, aqui Romanos capítulo 12, versículo de número 11, ele diz aqui, ó, porque para com Deus não há exceção de pessoas. Então, Cristo ele morreu por todo mundo. Então, podemos ver aqui ainda o sacrifício de Cristo e é superior ao sacrifício do holocausto. Isso nós podemos ver aqui uma distinção entre o holocausto da antiga aliança e Cristo Jesus, que é a tipificação do nosso holocausto. Ele foi morto por nós. Um animal era sacrificado pelo pecador na antiga aliança. Nós podemos ver em Levítico 1 e o versículo 4. O próprio Filho de Deus foi sacrificado pelo pecador, né? Isso nós vemos em 1 Pedro 3 e 18 e mais outros versículos. O sangue do animal cobriria o pecador, conforme nós vemos lá em Levítico capítulo 1 e versículo 4, parte B. O sangue de Cristo nos purifica do pecado. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29, ainda 1 Coríntios 6 e 11,
e daí por diante, 1 João 3,5, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Podemos ver que o sacrifício era feito em prol de alguns de pecados, não todos. Podemos ver isso em Levítico 4 e versículo 2, né? O sacrifício de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, aquele sacrifício que eles ofereciam era por alguns pecados, porque todo dia eles iam lá oferecer sacrifício, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Nós vemos que eram esses dois períodos. O holocausto era diariamente, todo dia havia fogo nesse holocausto, era usado de manhã e à tarde, Então, era por alguns pecados. Já o sacrifício de Cristo foi por todos, nos purifica de todo pecado. Tito 2, versículo 14, e 1 João 1, versículo 7 e versículo 9. E podemos ver que o sacrifício era repetitivo na antiga aliança. Levítico 6, versículo 9 até o 13. Na nova aliança, o sacrifício de Cristo foi definitivo, né? Hebreus 9 e 26 e capítulo 10 e versículo 10. É definitivo, foi de uma vez. Só precisou ele morrer uma vez, não vai precisar ele morrer outra vez. Morreu uma vez por todos, né? Então, na antiga aliança não, era diariamente, era repetitivo. Todo dia tinha, eles iam lá, sacrificavam animal, matavam animal, todo dia, de manhã e à tarde, em prol do seu pecado. Cristo, ele morreu definitivamente pelos nossos pecados. O animal era trazido contra a própria vontade na antiga aliança. Cristo se ofereceu voluntariamente. João 10, versículo 17 e versículo 18. Né? O animal da antiga aliança, ele era oferecido contra a sua própria vontade, ele não queria. Isso nós podemos ver em Hebreus 9, 25. Mas Cristo, na nova aliança, Cristo ele se ofereceu voluntariamente, ele quis vir. Ele não veio obrigado, não foi Deus dizendo, você vai morrer por ele, não. Ele disse, eu vou, Pai, eu vou morrer no lugar deles, né? E a conclusão, para nós concluirmos aqui, Deus não somente anunciou a vinda do Messias por meio das palavras, como através do altar de bronze, em que o holocausto era oferecido pelo pecador no tabernáculo. Ele preparou a nação de Israel para o sacrifício definitivo, que seria feito por meio de Jesus ou de Cristo Jesus, e que de uma vez por todas já tinham apagado pecados deles. Isso nós vemos primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e Hebreus 9, 26. Então, nós vemos que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro da antiga aliança, né, que era aspergido, que era derramado, em Levítico fala que aquele sangue era a vida, né? Estava falando também que Cristo, ele é a nossa vida, né? Aquele sangue da antiga aliança representava a vida, representava o sangue de Cristo, né? Aí em Levítico diz que o sangue, ele é a vida, porque quando o sangue ele saía do animal, ele morria, né? Aquele sangue representava Cristo também, e Cristo, ele é a nossa vida. E o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que ele nos vivificou, nós ainda estamos mortos. Nós éramos mortos, mas ele nos vivificou por intermédio do seu sangue, do seu sacrifício. Nós estávamos mortos em Cristo, nós estávamos mortos para Cristo, distanciados de Cristo, mas agora, por intermédio do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário, depois que nós passamos pela porta que é Jesus, nós chegamos até o Calvário e vemos que a realidade do que estava acontecendo, que Cristo foi morto pelos nossos pecados, mesmo nós ainda estamos no estado de pecador, Cristo morreu por nós, né? Amém? Então, nós vamos estar estudando essa lição maravilhosa, falando sobre o altar do holocausto, nesse segundo trimestre. Vamos estar aprendendo nas escolas, que cada um possa aprender, que essa lição possa trazer grande edificação para a sua vida. E ainda temos outros conteúdos, como o livro do pastor Elijanai Cabral, né, que está falando sobre tudo isso. Temos a lição que está falando sobre isso. Aqui eu dei o esboço da nossa igreja da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, né, a qual o pastor Ailton ele envia, bota no site para cada um de nós. Temos várias formas de você pesquisar, buscar
para aprender, você aluno, você professor, para nós aprendermos e nos edificarmos juntos na obra de Deus. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos ajude. E eu aguardo você na quinta aula que nós iremos estar aprendendo aqui em nome de Jesus.